Olá galerinha, bem-vindos ao canal Física na Teia, professor Everaldo, FTNB 2016, aula 4. Galera, hoje nós vamos falar sobre deslocamento escalar e distância efetivamente percorrida. Ah, professor, mas essas duas grandezas não são as mesmas? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Às vezes elas coincidem, às vezes não. Preste atenção aqui. Olha, deslocamento escalar a gente chama de ΔS. O delta é uma letra grega que significa para a gente aqui em física variação. Quando uma grandeza aumenta ou diminui, ela varia. E distância efetivamente percorrida eu chamei de Dzão, D maiúsculo. Aqui nós temos uma trajetória. Toda trajetória tem uma orientação positiva. Eu defini, essa trajetória na unidade de metros. Nós temos a origem, que eu coloquei posição E. Todas essas letras são posições na trajetória. Cada letra tem um número, Inclusive a nossa trajetória ela tem posições negativas. Em física a gente usa posições negativas. Então, o que é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar é definido como sendo a posição final menos a posição inicial. É aonde eu chego menos aonde eu saio. Só me interessa isso. Não importa para onde eu fui. O importante é onde eu saí e onde eu cheguei. Eu pego a posição que eu cheguei e subtraio da posição que eu saí. É assim que nós vamos calcular o deslocamento escalar. Olha, um exemplo aqui. Vamos, por exemplo, calcular o deslocamento escalar da posição K até a posição P. Como que eu faço isso? Bom, KP, eu cheguei aonde? Eu cheguei na posição P. Então, é S do P menos S do K. Eu cheguei no P e saí do K. Quanto vale o P? O P vale 11. Menos, quanto que vale o K? O K vale 6. 11 menos 6 dá o quê? 5 metros. É assim que nós calculamos o deslocamento escalar. Agora nós vamos aproveitar o embalo e calcular a distância efetivamente percorrida também de K até P. Professor, como que faz para calcular a distância efetivamente percorrida? Gente, eu não saí do K, eu não cheguei no P. Bom, do K até o P, quanto que eu desloquei? Eu desloquei 5 metros. E qual foi a distância que efetivamente eu percorri? Também foi de 5 metros. Ah, nesse caso coincidiu? Coincidiu. Então, para eu calcular a distância efetivamente percorrida, eu faço o módulo do deslocamento KP. Portanto, módulo de 5 é igual a 5 metros. Igualzinho, professor? Igualzinho. Mas o que é módulo? Eu coloquei aqui no cantinho. Módulo de X. O que é módulo de X? Módulo de X vai ser igual a X se X maior que 0. E vai ser igual a menos X se X menor que 0. Professor, não entendi nada do que você falou. Maravilha. Vou te mostrar. Um exemplo aqui, ó. Módulo de 3. Bom, módulo de 3. 3 é um número maior que 0 ou menor que 0? 3 é um número maior que 0. Então, cai nesse caso. Módulo de X, então vai ser igual a X. Módulo de 3 vai ser igual a 3. E se fosse módulo de menos 3? Bom, professor, módulo de menos 3, se menos 3 é menor que 0. Então, cai no caso aqui de baixo. X, módulo de X, sai como menos X. Então, módulo de menos 3 é menos 3. Menos vezes menos na multiplicação dá mais. 3. Moral da história.
a moral da história é o seguinte: todo número que está dentro do módulo pode ser positivo ou negativo. Ele sempre vai sair do módulo positivo. Então você tem que saber a definição de módulo para calcular a distância efetivamente percorrida. Bom, vocês perceberam que eu dei um exemplo vindo no sentido da orientação positiva. Eu vou dar um exemplo caminhando no sentido oposto à orientação positiva. Vamos fazer aqui, ó, delta S de OG, de O até G. Como que eu calculo delta S de O até G? É a posição que eu cheguei, SG, menos a posição que eu saí, SO. Sempre, ó, OG, GO. KP, PK. Sempre assim, PK, KP, PK. OG, GO. Isso vai ser igual. A posição do G é 2, menos a posição do O é 10. 2 menos 10 dá menos 8 metros. Esse foi o meu deslocamento. E a distância efetivamente percorrida? A distância OG vai ser módulo do deslocamento OG. Isso vai ser igual a módulo de menos 8. Como eu acabei de falar para vocês, o número que sai do módulo é sempre positivo, independente se dentro do módulo ele está positivo ou negativo. Portanto, aqui, 8 metros. Nesse caso, a distância efetivamente percorrida não foi igual. Teve um sinal marcado? Exatamente. Então, pessoal, nem sempre o deslocamento escalar vai coincidir com a distância efetivamente percorrida. Olha que interessante. Quando a gente percorreu o sentido positivo da trajetória, o ΔS deu positivo. Quando a gente percorreu o sentido oposto à orientação positiva da trajetória, o nosso ΔS deu negativo. Então deve ter um significado físico para isso, né? Qual é o significado físico? O significado físico é o seguinte: quando eu caminho a favor da orientação, nós chamamos de movimento progressivo. E quando nós caminhamos no sentido oposto à orientação, nós chamamos de movimento regressivo ou retrógrado. Maravilha? Vamos escrever isso aqui no cantinho, então, ó. Vamos escrever aqui, ó. Se eu tenho ΔS maior que zero, isso implica em movimento progressivo. E se eu tenho um ΔS menor que zero, isso implica em movimento regressivo. Bom, agora para finalizar essa aula, eu vou passar um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: e se eu quiser calcular o deslocamento, vamos supor, de A, vou sair do A, vou vir até o N, do N eu vou até o F, e do F eu vou até o I. Anfi. Um deslocamento anfi. Como que eu calculo esse deslocamento? Muito difícil? Aqui, gente. Deslocamento. Vou sair de A, vou até M, de M eu vou até F, de F eu vou até I. Tranquilo? Bom, como que eu faço para calcular esse deslocamento? Vamos aqui para a definição. Qual é a definição? O deslocamento escalar é aonde eu chego, menos aonde eu saio. Posição final, menos inicial. Então aqui é a mesma coisa. Eu saí do A e cheguei no I. Então é posição final menos posição inicial. Simples assim. O I vale quanto? 4. Menos o
quanto? Menos 4. Então, galera, se eu tenho aqui, ó, menos com menos, a multiplicação é mais 4, 8 metros. Esse foi o deslocamento. Fácil? Fácil, né? Tranquilo, maravilha, beleza? Agora aqui, e se eu quiser calcular a distância percorrida de A até M, de M até F, de F até E? Aí muda de figura. Aí fica um pouquinho mais complicado. Mas também nada muito complicado. O que eu tenho que fazer? Tenho que calcular o deslocamento de A até M mais o deslocamento de M até F mais o deslocamento de F até I. Tem que fazer tudo isso, professor? Tem. Isso daqui é igual. Quem é o deslocamento de A até M? Eu cheguei na onde? Eu cheguei no M. M é 8. Menos, eu saí do A. O A é menos 4. Menos 4. Mais. Cuidado, hein? Não vai colocar os dois sinais de menos juntos, né? Você tem que colocar o sinal de menos e entre parênteses. Senão fica errado. Mais de M até F. F vale 1. Cheguei no 1. Menos, saí do M. O M é 8. Temos que calcular o deslocamento de F até I. Cheguei no I. O I vale 4. Menos, saí do F, que vale 1. Isso é igual. Aqui nós vamos ter módulo. 8 menos menos 4 vai dar 12. Mais 1 menos 8, menos 7. Mais 4 menos 1, 3. Daqui nós vamos ficar com 12. Módulo de 12 é 12. Mais módulo de menos 7 é 7. Mais módulo de 3 é 3. Portanto, 12 mais 7 mais 3 dá 22. 22 metros. Então, aqui, gente boa, nós calculamos a distância efetivamente percorrida. Vocês perceberam, se liguem, né? Deslocamento escalar, às vezes, nem sempre, coincide com distância efetivamente percorrida. No caso aqui do deslocamento escalar, foi 8 metros, igual a 8 metros. A distância efetivamente percorrida foi de 22 metros. Foi bem diferente. Olha, para que vocês não se percam na hora de estudar, esse 8, quem que é esse 8? Esse 8 é o SM. Esse 4 é o SA. Esse 1 é o SF. Esse 8 é o SM. Esse 4 é o SF. Esse 4 e esse 4 é o FI. E esse 1 é o SF, né? Final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. Galera, bom estudo para vocês. Forte abraço, até a próxima. Valeu!